Olá, seja muito bem-vindo ao meu primeiro plantão. Esse projeto que nasceu com muito carinho, com o objetivo de ajudar o médico recém-formado a lidar melhor com as adversidades, os percalços do início da carreira. O meu nome é Daniel, sou médico formado desde 2023 e atuo exclusivamente em ambientes de urgência e de emergência aqui na minha cidade, que é Fortaleza, Ceará. Hoje eu já atuo com bastante segurança, com muita tranquilidade, mas nem sempre foi assim. Os primeiros plantões foram motivos de muita ansiedade, muita preocupação, discussão de casos, né, de maneira mais exagerada, mais acerbada com os chefes de equipe. E a gente vai estar aqui para que você possa construir esse conhecimento, para que você possa chegar melhor no seu primeiro dia de trabalho e, consequentemente, melhor. Então, o assunto desse vídeo é algo que um colega meu me perguntou um dia desses, né? Que é o que eu preciso saber antes de pegar, de assumir o meu primeiro plantão. Então, quando se trata de onde você vai trabalhar, muita gente fala, saiba onde é, saiba se lá tem chefe, entenda mais ou menos como é que é a dinâmica, mas ninguém deixa tudo muito organizado para que você entenda os motivos de tudo isso, certo? Então, eu cataloguei aqui em 6 pontos, existem mais pontos que são também relevantes, mas com esses 6 pontos você consegue ir tranquilo para o seu primeiro dia de trabalho, tá? Então, o primeiro deles é, aonde fica esse plantão? Onde é que é esse lugar? Onde é que fica essa unidade? E por que isso é relevante? Porque tem que saber se é um centro urbano, se é um lugar mais periférico, se é numa cidade vizinha, se é no território rural, se é no interior ali um pouco mais próximo, tá? E por que isso é relevante? Porque o acesso pode ser difícil. Tá? Talvez seu carro não consiga chegar lá, talvez você não tenha carro, né? Pode ser que seja muito longe. Ou pode ser que só de ir para lá você esteja correndo algum risco, se for um lugar de conflito, um lugar de guerras territoriais, tá? Pode ser um lugar remoto, onde você seja o único médico, você tem que transferir um paciente, como é que você vai fazer essa transferência, esse lugar é de difícil acesso. Então, só de saber mais ou menos onde é que fica, você consegue ter uma noção desses problemas que possam ter. O segundo ponto é o perfil do serviço. Se é uma UPA, se é um hospital, se é uma unidade para atendimento particular, né? Como é que funciona a dinâmica daquele lugar. Porque com essas informações você já tem uma noção do que você vai fazer lá e que tipos de recursos já estarão disponíveis. Por exemplo, em um hospital onde muitas vezes há mais recursos, há uma maior disponibilidade de exames, sejam laboratoriais ou de imagem, né? Você vai ter também a possibilidade de auxílio de alguns especialistas, você vai ter uma gama maior de possibilidades de investigação e de intervenção. E sabendo disso, você pode inclusive se preparar para como é que você vai fazer essas investigações, para saber como é que você vai fazer algumas intervenções, né? Por exemplo, se trabalhar numa UPA, você pegar um paciente com apendicite, né? Com suspeita de apendicite, você vai fazer, muito provavelmente vai ser regular ou vai internar para poder regular, né? Vai solicitar algum exame, etc. Mas se você estiver num hospital com muitos recursos, já tem a possibilidade de fazer uma tomografia, já tem a possibilidade de solicitar a avaliação de um especialista, né? Então vai mudar um pouco. Além de que o lugar dessa unidade, juntamente com o perfil, eles podem dizer mais ou menos quais são os tipos de pacientes que você vai atender. Por exemplo, já trabalhei numa UPA em que ela ficava num local onde a população que ficava ali ao redor era predominantemente idosos. Então era muito mais fácil daquela UPA ter casos graves do que em outra UPA que eu trabalhava em que a população era mais jovem, né? Por que isso? Porque esses pacientes que eram mais idosos tinham mais comorbidades, que descompensavam mais e acabava que eles tinham aquela unidade somente ali para poder recorrer de maneira mais rápida. Então, também muda o perfil baseado na epidemiologia do lugar. O terceiro ponto é quantos médicos vão ter lá e qual é a função de cada um. Para o seu primeiro plantão, até para os próximos que vão vir, eu recomendo que você não pegue em locais que exista a possibilidade de você estar sozinho. Porque dentro do processo de aprendizado, atuar como médico, né, é algo muito novo para você, você vai ter algumas dúvidas e isso faz parte. Então, ter alguém com que você possa questionar os fluxos, discutir os casos e pedir ajuda quando necessário, vai fazer toda a diferença. E aqui vai ficar um alerta importante para você também. Não é interessante que você assuma plantões de UTI ou de sala vermelha logo no início da carreira. Claro que é uma decisão puramente sua, né? Mas vai por mim. Quando você está entrando numa piscina ali, é muito melhor que você coloque o pé, vai sentindo como é que está a temperatura. Porque se você for pular logo direto, você pode acabar de cair de cabeça, bater na cabeça ali, né? Se o fundo for muito raso, tá? Então, uma formatação natural dentro das UPAs, dos hospitais, né?
é ter a presença de um chefe de equipe ou componentes da área crítica, tá? Que vão ser responsáveis pelo eixo vermelho, pelas internações, né? Enquanto os médicos que ficam na porta vão ficar responsáveis pelos casos ali que não necessitam de uma intervenção imediata, que são pacientes que chegam até a urgência, né? Mas que não são ainda uma emergência ou quadros críticos passíveis de uma deterioração mais rápida. E tratando também da formatação, é muito comum que alguns lugares coloquem os plantões de atendimento flexível, ou seja, adulto e criança. Então, se você não se sente confortável em atender crianças no início, né, pega plantões somente de adulto. 4. Apoio disponível. Nós já falamos brevemente sobre o apoio do chefe de equipe e dos seus colegas na mesma posição. Mas aqui, principalmente, né, eu estou falando dos hospitais de grande porte, unidades com demanda maior, você precisa saber sobre a possibilidade de acionar os especialistas. Se eles estão lá, se eles estão de sobreaviso, como é que funciona o processo de encaminhamento, atendendo, né, os pacientes de pronto-socorro, qualquer coisa pode chegar. Então, o paciente amarelo, na verdade, pode ter sido triado ali de maneira um pouco mais equivocada e pode ser um paciente que evolua para um quadro crítico, que precisa de uma avaliação especializada. Então, principalmente se você estiver numa unidade de alta complexidade, você precisa saber sobre a existência desses especialistas, porque se você for a única pessoa, o único médico, né, que está lá em uma condição crítica grave, você vai ser responsabilizado por isso, tá? Número 5, suporte diagnóstico. Aqui tem a ver basicamente com os exames laboratoriais e de imagem. 90% das vezes você consegue resolver as queixas de pronto-socorro, né, só com exame físico e uma boa história. Mas, eventualmente, você vai ter que fazer diagnóstico diferencial, vai ter que fazer a prova de um diagnóstico que está em dúvida, certo? E para isso você tem os exames. E, de novo, por que é importante você saber o que tem naquela unidade? Digamos que você está no hospital ali no interior a 350 quilômetros de outra unidade mais próxima de alta complexidade. E fica num lugar cheio de rodovias, cheio de estrada, e chega um paciente, por exemplo, com TCE, né, com sinais de alarme, e você precisa fazer uma tomografia ou precisa de uma avaliação do neurocirurgião e não tem lá onde você está, ou tem está quebrada, ou não tem especialista, o que você vai fazer? Então, aí é a importância da prevenção e do conhecimento sobre onde é que você vai. E o 6º ponto, como é que funciona o pagamento, né? Pouca gente se importa com isso no começo, porque quer trabalhar em todo canto, mas você vai ter que saber como é que você vai receber o plantão, quem é que paga, se é a prefeitura, se é a empresa terceirizada, se existe algum contrato, quais são as cláusulas desse contrato, você vai receber como pessoa física, como pessoa jurídica, vai ser via cooperativa, como é que funciona todo esse processo. Então, tem algumas unidades, inclusive, que são conhecidas por darem calotes, né? Tem alguns locais aí um pouco mais remotos que tem gente que perdeu, assim, que trabalhou lá, faz 120 dias que não recebe, um ano que não recebe, está no processo judicial para receber, tá? Então, entenda que o conteúdo desse vídeo não é técnico, né? É mais sobre vivência, é mais sobre realmente você ter uma noção de onde é que você está pisando. Então, o recém-formado, ele erra menos quando ele sabe aonde é que está se metendo. Se você está começando agora, não tenha vergonha de perguntar essas coisas, seja para quem trabalhou lá ou para algum gestor de escala, em última instância aí, né? Porque demonstra a responsabilidade da sua parte. Então, quanto melhor você escolhe o seu plantão, mais seguro você se torna dentro dele. Se esse tipo de orientação te ajudou, fica aqui no canal, acompanhe os nossos vídeos, porque a ideia realmente aqui é te levar para frente, caminhar com você. E lembre-se, a segurança do plantão, ela começa antes do paciente chegar. E eu vou já para o meu plantão aqui, que agora são 1h30, vou entrar 3 horas, e aguardo o próximo vídeo. Tamo junto!